Muito bem. Demos uma descansadinha, né? Tomamos uma água e agora vamos para a parte 2, que é a descrição das descontinuidades. Beleza, depois que a gente entendeu o que é maciço rochoso, vimos o choro por causa de tanta coisa que a gente tem que descrever, vamos começar a ver o que a gente tem que descrever bem devagarzinho. Muito bom! A primeira descrição que nós temos que fazer é da rocha intacta, falar que rocha que é, né? E descrever o grau de alteração da rocha. Todas esses critérios de descrição das descontinuidades, né? Seguem algumas tabelas, parâmetros de diversos autores que facilitaram a nossa vida criando, né, essas tabelas que a gente segue ao invés de ficar inventando a fórmula mágica, né? Então essa tabela aqui, por exemplo, ela tem as siglas A1, W1 e RS, né, querendo falar que é rocha sã ou weathering, né, de alteração, e A de alteração. Então, você é poliglota também, tem um monte de, né, falado em várias línguas, e reuniram essas siglas nessa tabela para mostrar as diversas siglas usadas para descrever o grau de alteração das rochas intactas dos maciços rochosos. Então, aqui eu peguei algumas ilustrações. Uma rocha sã, ela não tem, né, vestígios de alteração ou alterações físicas incipientes. Uma rocha medianamente alterada, ela já tem alguma descoloração, né, uma mudança superficial. Uma rocha muito alterada já está muito fragmentada, muito quebradiça, totalmente descolorida, né? Às vezes pulverulenta, e uma rocha extremamente alterada já tem até um aspecto parecendo com saprolito, né? Com o solo. Esta aula, gente, é uma aula meio chata da gente dar, como eu já disse, porque é muito cheio de tabelas, né? Eu acho que eu não terminei na aula presencial de falar todas essas tabelas para vocês, aí a gente saiu aí pro isolamento, né? Outra descrição que a gente faz das descontinuidades é o grau de coerência. Coerência tem um martelinho aqui, né? É a resistência ao golpe do martelo. Ah, professora, mas se for uma pessoa forte, vai bater no primeiro golpe, a rocha se quebra. Se for uma pessoa mais frágil, não. A gente tem que bater na rocha, deixando o martelo fazer a parte principal. A gente faz, né, o movimento da batida, mas é o martelo que vai fazer, né, o peso, o impacto principal. Claro que vai dar diferença de uma pessoa mais forte martelando e outra mais fraca, mas é muito pouco, a gente vai percebendo isso. Uma rocha, ela é coerente quando ela quebra com dificuldade ao golpe do martelo, né, produzindo fragmentos de bordas cortantes. Uma rocha é medianamente coerente quando ela quebra com dificuldade, né, mas a superfície é riscável, como a lâmina de aço, né, com canivete. E pouco coerente quando ela quebra com facilidade ao golpe, produzindo fragmentos que podem ser partidos manualmente, e ela é incoerente quando ela quebra com as próprias mãos, né? Uma pressão que a gente fizer lá, a rocha já quebra mesmo. Então, a gente precisa ficar quebrando e medindo o grau de coerência. Outra medida é o espaçamento. Eu vou chegar lá no afloramento, eu vou estender uma trena daqui até aqui. Por exemplo, eu tenho essa família de descontinuidade, que ela vem aqui, tem a paralela dela aqui, tem essa daqui, né? Aqui é outra família, estão vendo? Aqui outra família, aqui outra família, aqui é uma outra família. Então, eu vou chegar e vou definir as famílias. Definindo a família, eu quero ver o espaçamento entre as descontinuidades de uma mesma família, tá bem? Então, essa é
uma que é paralela a essa, né, que é paralela a essa. Então, elas são de uma mesma família. Como é que eu vou medir? Eu vou estender uma trena perpendicular a essa, até essa daqui, né? E vou fazer a medida, como a figura aqui, ó. Eu tenho uma outra família, eu vou fazer qual que é a distância, ou o nome certo, espaçamento, entre uma fratura e outra fratura. Tá? E aí esse espaçamento, quanto mais afastada for as descontinuidades de uma mesma família, quer dizer que o meu maciço é menos fraturado, né? Espaçamento de 10 metros, espaçamento de 1 metro, espaçamento de centímetros, isso vai me dizer o grau de fraturamento do maciço. Então, eu tenho, né, a sigla, a BGE, Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, tem essa tabela mostrando que até 200 centímetros, né, menor do que 6 centímetros, elas são muito próximas, e a gente vai classificando o maciço rochoso de acordo com o espaçamento das descontinuidades. Então, aqui tem, né, uma relação do espaçamento muito denso, regularmente denso e tal, mostrando um maciço bem, né, com distância entre as fraturas medidas perpendicularmente aos planos, tá? Então, o grau de fraturamento do maciço, ele tem uma relação com o espaçamento, a distância. Como é que eu vou medir o espaçamento dessa família aqui, gente? Eu vou pegar essa aqui de uma mesma família, essa aqui, e vou colocar a trena perpendicular e medir essa distância aqui. Depois eu vou pegar para a próxima paralela, vou medir essa distância aqui, depois essa distância aqui, e vou pegando a média dessas distâncias. Quando eu vier para essa família aqui, ó, eu vou pegar o espaçamento, eu vou pegar esse ponto, esticar a trena perpendicular, vir até aqui, esse ponto, esticar a trena perpendicular e vir até aqui. A gente leva, assim, uma meia hora no afloramento só para medir o espaçamento. Tem que ter muita paciência. A geologia de engenharia é mapeamento local, tá certo? De detalhe. É de detalhe. Então, o padrão das famílias de descontinuidade, a orientação das descontinuidades, a atitude, né, direção, ângulo de mergulho, mais o espaçamento, vai definir para a gente a forma dos blocos, né? A forma dos blocos. Então, eu tenho a orientação mais o espaçamento, e eu vou ter blocos poliédricos, tabulares, prismáticos, equidimensionais, romboédricos, colunares. Enquanto a gente fica trabalhando, fazendo todas essas medidas, o gatinho tá aí lambendo a patinha, né? Então, cada bloco, né, e ele tá me atrapalhando para fazer as medidas aqui. Sai, gato. Não quer. Então, vamos para o próximo slide. Bom, a persistência das descontinuidades significa o prolongamento, o comprimento da descontinuidade no afloramento. A persistência é um dos parâmetros que causa mais dúvida, porque a gente não sabe. Nós vamos medir o comprimento da descontinuidade só nessa face do afloramento, mas e o comprimento dela internamente, que está, né, para dentro do meu afloramento? A gente só vai medir o que a gente está vendo, né? Então, eu vou medir aqui, eu tenho uma falha, eu vou medir o comprimento dessa falha no afloramento. Aqui eu tenho um acamamento, então eu vou medir esse acamamento na extensão do afloramento. Então, ele é o comprimento da descontinuidade de uma mesma família, né? Então, a minha persistência vai ser muito pequena, pequena, média, grande e muito grande. Gente, isso que vocês estão ouvindo aí, esse pli-pli, pli-pli, é para chamar a atenção de vocês, viu? Vocês estão dormindo? Não, né? Mas, na verdade, não é. Vocês estão ouvindo meu marido falar?
Ele tá falando no telefone, eu tô de porta fechada, dando essa aula, mas ele tá falando alto pra caramba. Não ficam prestando atenção no assunto dele, não. E esse barulhinho aqui é o WhatsApp. Eu vou fechar porque ele tá sendo gravado. Vamos continuar então, né? Abertura. A abertura é a abertura. Então, não é o espaçamento. Ó, se eu for medir o espaçamento, aqui eu tenho uma família de descontinuidade, né? Essa família passa aqui, eu tenho uma outra família que passa aqui, né? Qual vai ser o espaçamento entre as descontinuidades dessas famílias? Vou começar com essa família aqui, né? Então, é daqui até aqui, eu traço uma perpendicular. E para essa família aqui, o espaçamento é daqui até aqui. Agora, persistência. Persistência é o prolongamento de uma descontinuidade no afloramento. Eu tenho que medir o tanto que ela se prolonga. E a abertura é a distância entre as paredes de uma mesma descontinuidade. Vocês estão vendo que aqui, ó, a abertura é pequenininha, pequenininha, né? Enquanto que aqui eu tenho uma abertura bem maior. A abertura, ela indica pra gente que os blocos já estão se deslocando. Quando começa a abrir, né, é porque esse bloco se deslocou com relação a esse bloco. Nesse afloramento aqui, no caso, esse bloco aqui, ele desceu em relação a esse aqui. Então, tá havendo deformação e é muito importante olhar essa abertura. Isso pode indicar que o maciço já está se rompendo. Por exemplo, aqui também tá aberto, tá? Aqui também tá aberto, né? Essa foto aqui tá muito boa, dá pra gente ver grau de alteração. Olha aquela grau de alteração, olha o descolorido aqui, né? E ferrugem é grau de alteração, concreção de manganês é grau de alteração. Então a gente está vendo o grau de alteração aqui bem variado. Isso aqui onde foi quebrado é a cor da rocha original. Então essa cor amarelada, né, de oxidação, é tudo grau de alteração. Tem que entrar na descrição, né, com relação a grau de alteração. E quando você martelar, né, martelar a rocha, você vai ver a resistência dela. A gente escuta também muito o barulho, né? Se o martelo dá um barulho muito estridente quando você martela a rocha, é porque ela tá, de uma certa forma, resistente, né? Mas quando a gente bate com o martelo e dá um barulho meio amortecido, assim, ó, o que quer dizer? Quer dizer que a rocha está macia, as paredes estão macias, está amortecendo o impacto do martelo. Então, isso tem a ver com a nossa coerência também, né? Nós vamos voltar nessa figura aqui. Espessura do preenchimento, granulometria. Depois que a gente mede a abertura, nós temos que olhar, voltando naquela foto lá, se dentro da descontinuidade tem um preenchimento. Vocês estão vendo que aqui tá meio rugosinho, né? Tá meio... às vezes, dentro dessas fraturas, tem percolação de água e a água leva sedimentos, né? Ou então os minerais, eles sofrem alteração e dá uma película argilosa, né? E cuidado para a abelhinha não picar, tá? Muito cuidado, que esses lugares costumam ter muita abelha. Então, a gente tem que olhar de que é o preenchimento que está dentro das descontinuidades. Elas estão afastadas sem preenchimento ou existe um preenchimento ali e a gente tem que ver de que é esse preenchimento. O preenchimento, ele pode ser de pedregulho, de areia grossa, de areia média, areia fina, silt, argila. E qual que é a espessura dele dentro daquela abertura da descontinuidade? A gente tem que medir. Mas tem que ver de que é o preenchimento? Sim, tem que ver, sabe por quê? Porque se o preenchimento for de argila, vou falar devagarzinho, porque essa aluna aqui já está de cabeça quente,
Está até pegando fogo. Então, olha só, se o preenchimento for de argila, a argila é macia, né? É macia, é fininha. A argila, na abertura de uma descontinuidade, ela pode reduzir o atrito e fazer com que um bloco se deslize mais facilmente com relação ao outro bloco. Se a argila é de areia grossa tem mais atrito e ela pode dificultar o deslizamento de um bloco com relação ao outro bloco. Entendeu, cabeça quente? Ou não? Vamos passar para frente que a gente vê. Então, aqui eu tenho fratura, vocês estão vendo o martelo, fratura, e isso tudo aqui dentro, ó, é preenchimento dessa fratura. Esse preenchimento é do próprio xisto que está aqui sendo medido, né? Ele solta fragmentos, ele quebra muito, então ele tem uma coerência muito fraca, né? Na primeira pancada ele já está quebrando, e ele quebra em pequenas partículas que vão ser transportadas aqui para dentro dessa fratura, e aqui elas podem ir se alterando, dando minerais secundários, né? Argila. Aqui nós temos abertura, família de descontinuidade, espaçamento, né? Olha a forma dos blocos definidos pelas famílias, é uma família nesse sentido, outra família nesse sentido, fazendo esses blocos retangulares. Aqui também, ó, olha a forma dos blocos, né? E as fraturas aqui definindo e limitando os blocos. Esse bloco aqui foi retirado, né, daqui, e olha como tem uma, duas, a própria, né, foliação 3, 4, né? Então, nós temos uma família que se repete aqui, né? É uma família, aqui é outra que se repete aqui, e aqui eu tenho essa família que é a própria foliação, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui. Então, eu vou pedir o espaçamento dela daqui até aqui, espaçamento, né? Daqui até aqui, paralela a ela, espaçamento. Grau de alteração, dá para ver pela cor, né? E outra coisa que a gente tem que olhar, vocês estão vendo esses musgos aqui? Isso é alteração e isso indica presença de água dentro da fratura. Aqui tem água. Então, aqui tudo esse verdinho, esse musgo aqui, indica que tem água dentro da fratura, que é um outro, né, parâmetro que a gente vai olhar também. Eu não expliquei ainda como é que você não está entendendo, né? Gente, vocês estão entendendo ou estão igual o tatu? Vamos lá. O outro parâmetro é a rugosidade das paredes das descontinuidades. Ah, não acredito que a gente vai ter que ficar medindo rugosidade. Sim, nós teremos que medir. Tem fratura que é lisa, né? Essa aqui é lisa, um pouquinho ondulada. Tem fratura que é bem rugosa. Ser liso ou ser muito rugoso implica em maior ou menor atrito. E se é muito liso, a gente consegue deslizar. Se é muito liso, a gente desliza e o bloco desliza também, né? E isso tem muito a ver com a resistência do maciço rochoso. Entendeu agora, Tatu? Tá pensando. Então, a gente tem aqui, com relação à rugosidade, a fratura, a descontinuidade pode ser plana, ondulada, recortada. Se ela todas plana, ondulada ou recortada, elas podem se subdividir em polida com estria, lisa, rugosa, polida com estria, lisa, rugosa, recortada, polida com estria, lisa, rugosa. Então, ela é plana, ela de um modo geral é plana, mas aqui ela é um plano mais rugoso, aqui ela é um plano mais liso e aqui ela é um plano quase que estriado, polido. Geralmente isso aqui é em plano de falha, ok? Ela pode ser ondulada, ó, tem ondinhas, ondulada,
ondulada. Lisa, ondulada, né? Polida, ondulada lisa e ondulada rugosa. E recortada, ela é meio geométrica, tá vendo? Assim, ó. Vem assim, meio... Vem. São ângulos retos, assim. E essa tabela ajuda a gente a ver como é que é a rugosidade da parede das descontinuidades. Nós vamos ver com mais detalhe a influência disso, tá bom? Você de novo aí? Só se lambendo? Tá bem limpinho. Tô gostando de ver. Então aqui, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma fratura lisa e aqui eu tenho uma fratura, uma descontinuidade recortada rugosa. Tá dando para ver a rugosidade. Essa aqui já é mais lisa. E ó o musgo aqui, ó, aquela mesma foto anterior ampliada, mostrando que tem água percolando aqui. Água, uma família, outra família, que é a mesma família, não é isso? E tem essa daqui também. Estão pegando, gente? E você tá gostando, fofinho? É? Entendeu tudo? Tá igual tatu, não? Aqui, vocês estão vendo água, né? A água exerce pressão dentro das fraturas, podendo fraturar as fraturas, fraturar as fraturas. E aqui eu tenho um plano liso, eu tenho essa família, que é esta família aqui, eu tenho essa daqui, né? Que é essa daqui, que é essa daqui. Então, eu vou medir o espaçamento daqui, dessa aqui até a próxima dela. Então, vai ser daqui até aqui. Voltei sem querer. Daqui até aqui. Essa daqui até essa daqui. É daqui até aqui. Ok? Opa, o que apareceu aí? Apareceu a medida do espaçamento. Então, eu vou falar que essa descontinuidade aqui é a minha F2, essa daqui é minha F1, família 1. Então, se eu for medir o espaçamento entre a família, né, na mesma família, entre essa família F1, essa descontinuidade aqui e essa daqui da mesma família F1, eu terei essa medida aqui. Se eu for medir esse espaçamento aqui dessa descontinuidade até a outra da mesma família, eu terei essa medida aqui. Da mesma forma que essa aqui é a mesma dessa aqui, que é a mesma dessa aqui, só que o espaçamento aqui foi menor, não tem problema. A gente tem que olhar a média, né? E essa daqui, que passa aqui, a próxima dela, essa daqui da mesma família, a próxima dela, também deu menor, porque eu tenho uma fratura aqui muito aberta, né? Então, aqui já é outra, aqui já é outra. Estão entendendo? Ou estão igual o tatu? Bom, aqui nós temos outro, né, outro afloramento para a gente ver a família, o espaçamento, o grau de coerência, grau de alteração, né, coerência, porque eu bati, viu? Eu bati. E a abertura praticamente não tem, elas são fechadas, né? Persistência, o prolongamento dela, ó, a persistência dessa aqui não é muito grande não, ela chega aqui, ela termina, ó. Essa aqui vem até aqui, ó, ela não é persistente, ela devia continuar para cá. Então, o comprimento dela é pequeno. Aqui, nesse aqui, a gente tá vendo a persistência também, não é grande não. Vem daqui até aqui, a gente não tá vendo continuar. Elas não são muito persistentes. Essa daqui é persistente, ó. Bem, comprimento, 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 né? Bem longo. Deixa eu ver se eu tenho uma persistência aqui. Essa aqui é persistente, gente, ó. Vai, 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 vai. Aqui quebrou, né? Mas não, mas ela continua aqui, ó. É efeito do corte, né? Então, essa aqui é uma descontinuidade persistente. Persistência é o comprimento. Muito bem, muito bem. Bom, com relação à abertura, né? Vocês estão vendo aqui uma abertura,
Estão vendo aqui uma abertura, esse bloco vai cair. Estão vendo aqui a água escorrendo? Isso aqui é numa cachoeira, né? Um maciço de uma cachoeira, a água escorre por dentro das fraturas também. E quando ela escorre dentro da fratura, ela faz pressão, acaba que o material se rompe e há uma deformação. Aqui tá até também tem uma abertura. Ó. Então esse bloco aqui, ele se deformou, ele foi, né, sofreu um processo quase que de tração, veio para cá com relação ao maciço. E por que ele fez isso? Vocês estão vendo que aqui está inclinado assim? Ele deveria, com a ação da gravidade, se fechar mais, porque ele está caindo nesse sentido. Mas não, a pressão da água conseguiu afastar um bloco desse tamanho, tá? E esse bloco aqui tá quase caindo e o pessoal se banha lá embaixo. Então pode haver uma queda de bloco que vai dar problema. Então, uma outra característica, como eu já falei, é a percolação, é a ação da água dentro da descontinuidade. Então a descontinuidade é muito fechada e seca, né? Não aparecendo fluxos de água, eu vou lá e classifico como 1. A descontinuidade é seca, com nenhuma evidência de fluxo, eu classifico como 2, e assim por diante. Ela é seca, mas mostra evidência de fluxo. Aquelas manchas, né, fluxo, aquelas manchas de manganês, oxidação. A descontinuidade é úmida, mas não existe água livre, gotejante. Aqui já tem gotas d'água e aqui ela tem um fluxo contínuo. Então a gente vai descrevendo com relação à água. Estão cansados? Olha só, isso é dentro de um túnel, uma escavação, uma mina subterrânea. Eles foram escavando e a água, então, ela começou a preencher a escavação e sair em grande pressão. Isso é um perigo para o colapso da mina, tá? Isso é muito perigoso. A água aí passando pelas fraturas em grande pressão, né? Ela pode deslocar e fazer com que os blocos se desplaquem e rolem. O alívio de tensão, a gente está vendo aqui uma foto de um afloramento bem extenso, né? A fratura bem persistente. Aqui havendo uma abertura mostrando que esse bloco está se deslocando com relação a esse bloco que está aqui. Aí eles estão já quebrando e deslizando, né? Os blocos caídos na base do afloramento. As classificações geomecânicas, né? A mecânica das rochas, ela evoluiu muito por conta de diversos acidentes em túneis. O pessoal projetava túnel e fazia os túneis e não tinha, assim, uma visão de geologia nessas obras. E por causa de vários acidentes com túneis, os geólogos começaram a se interessar, né, e a ter o seu papel relevante na geologia de engenharia para ajudar, né, o monitoramento, o planejamento dessas obras. E aqui eu tenho vários autores, Terzagh, Lafferty, Wickham, Wieniawski e Barton, que desenvolveram sistemas de classificação dos maciços para ver a resistência dos maciços rochosos. Cada um desenvolveu o RQD do Deer, o RSS do Wickham, o sistema RMR de Wieniawski, o sistema Q de Barton. Cada um desenvolveu um sistema de classificação baseado em muitos estudos em túneis, em maciços rochosos, em obras de túneis, né? Esses sistemas de classificação, eles são baseados na função. O que significa descrever todas essas características que eu falei para vocês, né? O que a gente faz com todos esses dados? O que eu faço com espaçamento, abertura, persistência, presença de água? Eu coleto isso tudo, descrevo isso tudo e eu faço o quê? Nós vamos inserir essas informações em sistemas de classificação. E esses sistemas, né, por exemplo, dependendo do resultado da classificação do maciço, a gente vai entender se o maciço ele vai resistir a uma escavação, por exemplo,
né? Se ele vai ser resistente, se ele vai desmoronar, se ele vai escorregar, se ele vai colapsar, né? Então, essas classificações são extremamente importantes para a gente entender o comportamento do maciço rochoso. Pessoal, eu espero que vocês estejam se dando bem, né, no ensino remoto, estejam com um pouco de, né, ritmo, com vontade, né, de aprender. A gente está fazendo o que a gente consegue, e eu sei que esse assunto é um assunto foi muito rápido, mas a gente vai falando mais sobre isso, né? Semana que vem eu vou mostrar mais e vocês vão entendendo, tá certo? Eu espero, tem que ter disciplina, achei a palavra, disciplina. Ficar muitas horas no computador realmente, né, de frente para o computador realmente cansa, mas é o que a gente pode fazer no momento.